A gente está com uma nevasca aqui, então Ah, talvez pode ter impactado. ah, pode ser. É, como é que é? Quando tá chovendo ou tá nevando, né? Os beats vão mais devagar pra não escorregar. Isso eu não sabia, cara. E é isso aí, pessoal. Esse é o Threadcast. Oi, eu sou o Ariel. Inácio, mais uma vez aqui. E é isso aí. Tá conosco hoje aqui um cara muito bacana. Ele que já fez diversas palestras no TDC, tanto como palestrante, né? Já participou bastante vezes do TDC, tanto como palestrante, também como coordenador de trilha. Ele é um engenheiro de software que manda muito bem em .NET, né? E em 2018, na verdade, ele resolveu trocar as praias de Florianópolis para seguir uma carreira em outro país, tá? Hoje ele está morando na província de Brabante do Norte e chegou a cruzar fronteiras em cima de bicicleta. Esse é o Caliel. Seja bem-vindo, Caliel. Muito obrigado, Ariel. Inácio, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Realmente, cruzei a fronteira numa bicicleta, até duas fronteiras, né? Porque eu fui e voltei. Ah, é? Mas isso não é uma coisa muito difícil. A fronteira com a Bélgica é apenas 30 minutos de bicicleta da minha casa. Então, passei o normalzinho de final de tarde, dá para aproveitar e fazer isso. Como você disse, então eu trabalho bastante tempo já com tecnologias .NET. .NET eu trabalho desde 2008, vamos dizer assim. Então eu tenho mais de 12 anos de experiência com .NET. E essa escolha de tecnologias me trouxe até aqui, onde eu estou num lugar muito legal, muito bacana, e também trabalhando com tecnologias muito legais até hoje. Olha que legal. Então, Caliel, a ideia hoje vamos trocar uma ideia aqui, a gente vai falar um pouco sobre como é que é a tua atuação técnica aí na Holanda, né? Como eu falei ali antes, te apresentei, né? Brabante do Norte, né? Brabante do Norte é uma província da Holanda. Na verdade, a cidade é Eindhoven, né? Eindhoven, exatamente. Eindhoven, é isso aí. Então, Caliel, o que a gente quer saber aí de ti, né? O que você tem trabalhado aí na Holanda, quais são as tecnologias envolvendo .NET que você tem implementado aí, né? Sistemas monolíticos, distribuídos. Então, o que eu posso falar é que desde agosto do ano passado eu troquei de empresa. Eu posso falar de duas experiências completamente diferentes, em dois produtos completamente diferentes. Nessa mais empresa que eu estou agora, a gente trabalha com todo o stack .NET e realmente nata da nata, totalmente novo. A gente está desenvolvendo uma aplicação totalmente distribuída, que roda em cima do Azure, totalmente em cima do Azure. É um software as a service. E nessa aplicação, além de .NET em si, a gente roda tudo em Kubernetes, a nossa front-end é em React, então realmente coisas bem novas e atuais. E a gente sempre trabalha muito para manter tudo atual e moderno ao mesmo tempo. Então, isso é um dos exemplos que eu tenho. No passado, eu também já trabalhei com mais softwares embarcados, aqui em .NET também. Então, aplicações que lidam diretamente com hardware, outro modelo de projeto, outro modelo de indústria, mas aqui na Holanda existe para os dois mundos, assim. Desde o escovar bit até algo muito mais moderno. E nesse teu projeto mais atual, que é a nata do .NET, vocês estão usando o .NET Core para rodar em Linux? Sim, a gente utiliza .NET Core. Tanto é que temos alguns desenvolvedores que trabalham em Mac. É totalmente normal para a gente trabalhar, alguns desenvolvedores trabalhar em Mac, como roda tudo em .NET Core, e as próprias VMs que a gente tem também são VMs em Linux. Então, para nós é .NET Core. Existe uma pequena parte da aplicação que é desktop, e essa ainda roda com .NET Framework, mas a gente está trabalhando para migrar ela nos próximos meses para .NET Core também. Legal, bacana, cara. E vocês tiveram muita dificuldade assim em transformar hoje tu diz que estão trabalhando com VMs e tal, e o tempo todo foi assim já esse produto? Ele já iniciou distribuído? Como é que foi? Não, é uma história bem engraçada.
A empresa que eu estou trabalhando não é uma empresa nova, é uma empresa que tem bastante tempo de mercado e bastante tempo com um produto. E esse produto era monolítico, ele ainda é monolítico, mas o que aconteceu? Desde um ano e meio para cá, um ano e meio atrás para cá, eles decidiram parar da manutenção do sistema monolítico, somente das manutenções críticas, e transformar ele num sistema totalmente distribuído. Então, hoje em dia, a gente tem 2 produtos, o sistema monolítico e o sistema novo, o sistema distribuído, que é o que eu trabalho a maior parte do tempo. Obviamente que às vezes a gente tem que fazer um bugzinho ou fazer algum porte de código de um para outro, mas a grande parte das funcionalidades que a gente vem desenvolvendo, das novas funcionalidades, já vem nesse sistema distribuído. Então, no passado era um monolito, rodando também em .NET, mas o .NET em uma versão mais antiga, algumas partes ainda estão em Windows Form, em Web Forms, algumas partes são em ASP.NET, então é um sistema que foi evoluindo ao longo do tempo de vida dele, até um ponto que a empresa decidiu não. Agora a gente tem para conseguir escalar melhor essa aplicação e também distribuir ela melhor, tomar essa iniciativa de fatiar esse monolito em diversas partes e deixar ele um sistema moderno e muito melhor para a gente dar manutenção no futuro. Legal. E me diz uma coisa, vocês fizeram essa migração, essa mudança da base de clientes, por exemplo, de vocês, é gradual? Ou vocês fazem o cliente inteiro vai começar a utilizar o sistema distribuído? Ou vocês ou esse cliente continua usando parte do monolito e vai migrando aos poucos as funcionalidades para esse distribuído? O que aconteceu, então, como ele foi portado, as funcionalidades que tinham no sistema antigo continuam existindo no sistema novo com algumas adaptações. Então, se tratando de funcionalidades, é basicamente uma relação de 1 para 1. O que está acontecendo, como é um sistema novo também, a gente está migrando gradualmente os clientes. Então, não foi uma virada de chave e simplesmente todos os clientes saíram de um para outro. Os clientes estão indo gradualmente, adotando a nova ferramenta, mesmo porque a gente também já está desenvolvendo novas funcionalidades. Alguns clientes não tinham atualizado a versão interna deles, por exemplo, da versão 2 para a versão 3 da aplicação, eles estavam na versão 2, porque algumas funcionalidades faltavam. E agora, com a nova plataforma inteira, a gente consegue desenvolver novas funcionalidades e gradativamente está migrando eles. É interessante, né? Porque daí tu começa, o impacto vai gradual e vai sentindo as mudanças, né? Imagina mudar uma base gigante de clientes e começar a dar bug para todo mundo. Disso, só aos pouquinhos eles vão recebendo os bugs novos. Só aos pouquinhos. E o que também vai acontecendo novos clientes vão surgindo ao longo do tempo. E os novos clientes já entram na nova plataforma. Então, ao mesmo tempo tem um trabalho de aquisição de novos clientes que entram na nova plataforma e um trabalho de conversão dos clientes antigos para a nova plataforma também. E eu vejo mais uma variável nesse cenário aí também, além dessas duas que vocês comentaram, seria a terceira, que é manter os dois funcionando. Sim. Né? Tipo assim, tu vai entregar uma correção, tu tem que largar nos dois, ou talvez aí também tem que ter uma gestão estratégica de projeto para saber, né? As novas funcionalidades, elas vão ser lançadas nos dois ou só no novo? Né? Isso também tem uma questão de negócio aí, às vezes tem que segurar os clientes, cara, só espera um pouco que as funcionalidades novas vão vir no próximo, quando for mirado. Né? Tem uma outra questão aí estratégica também para poder deixar os dois avião no ar, digamos assim, né? É verdade. Voando em paralelo. Mas o outro, existem alguns rumores ou expectativas que o sistema monolítico ainda vai permanecer funcionando por 1 ou 2 anos ainda. Viu? Pois então. É bastante. É complexo isso aí, não é tão simples, né? Mas como tu falou antes ali, acho que vocês estão trabalhando no monolítico só para manter ele voando, né? Exato. Tipo, ou bota lá um super tape na turbina. Específica, muito crítica, que o cliente não pode ficar sem, algo. Ou bug. Então pode avançar para mais coisas. Correção de bug de segurança, ou funcionalidades críticas que o cliente não pode ficar sem. E que ainda ou não tenha na nova versão e não possa ligar ele, ou a ideia sempre é tentar fazer na nova aplicação, na nova plataforma. É muito melhor para todo mundo. Até porque tem recursos que tua aplicação precisa ter, que não necessariamente é uma questão de mercado ou de
versão nova, às vezes é uma questão legal, questão... Não, acho que a questão legal é mais importante, né? Tipo, apareceu uma nova lei, a pessoa tem que se adaptar a essa lei de um determinado país onde a tua aplicação funciona, então não tem como dizer assim, não, agora é só na versão nova, tipo, não vai rolar, não vai rolar, tem que botar tem que colocar na antiga também, né? Isso que tu tá falando é bem verdade. Existe uma lei na União Europeia agora que todos os sites devem ser facilitados para deficientes visuais. Olha só que interessante. Então, muitas coisas, o sistema, a gente está tendo que adaptar algumas coisas no sistema velho e também fazer sistemas novos para suportar essa nova regulamentação da União Europeia. Sim, aí vai botando os tags área lá. Isso, exatamente. E assim, a estratégia de migração do monolito para o distribuído, eu vi que vocês tiveram a oportunidade de criar de novo, né, refazer aqueles serviços numa estrutura diferente, né, isso que eu entendi. Só que a parte do banco de dados eu acredito que permaneceu, ou vocês migraram também de banco? Vocês trocaram a tecnologia do banco? Vocês tiveram algum problema com isso? Não, o banco de dados continua a mesma tecnologia, é um SQL Server. O que mudou é que antes, como é um sistema monolítico, era um banco de dados para toda a aplicação, e agora, como a gente trabalha com sistemas distribuídos, cada sistema, cada parte, tem o seu próprio banco de dados individual, também roda no SQL Server, mas eles são separados também por questões de segurança, e o que acaba surgindo com isso, e agora a gente tem que trabalhar com mensageria. Toda vez que algo é atualizado no sistema, mensagens têm que ser distribuídas para que os outros sistemas atualizem a sua própria base de dados e mantenham tudo consistente. Sim. Então surgiu um desafio a mais. Com certeza. Cara, o banco, às vezes, dependendo da solução atual, assim, se agregar o banco, às vezes é o maior problema, assim, cara. Porque eu não sei qual era o banco que tinha antes, tipo, se for, digamos assim, digamos que é um banco relacional, tá? E aí tu tem lá todo teu relacionamento entre tabelas utilizando foreign key, onde tu amarra as coisas. Fazer join. Isso, que tu amarra as coisas aí de não dá tabela. Pra fazer join num banco para outro, né? E aí quando tu precisa segregar isso, cara, daí começa a ficar uma dor de cabeça tremenda. É verdade. Uma coisa que eu não sei quando foi essa decisão, mas ela existiu em algum momento, é que hoje o nosso banco de dados ele é muito mais orientado a documentos. Então, é um modelo não SQL orientado a documentos do que o modelo relacional propriamente. Então, a gente tem pouquíssimas consultas com joins no banco de dados. E mesmo porque a nossa aplicação, a aplicação que a gente desenvolve, não é uma aplicação fortemente vinculada a banco de dados. Obviamente tem as tabelas normal de usuário, permissões, mas ela não tem milhares de dados em bancos de dados. E os poucos que tem, eles estão armazenados na forma de documentos. Acredito então que foi uma transação mais tranquila, assim, para fazerem. Não devem ter tido assim, problemas tão graves assim, ou que demorasse muito tempo para resolver, né? É verdade. E me diz uma coisa, Calhau, como é que é o fluxo de trabalho de vocês? Toda essa grande migração, toda essa grande mudança provavelmente exigiu de vocês aí uma grande metodologia, um grande gerenciamento desse fluxo de trabalho e das entregas que vocês faziam. Como é que vocês trabalham aí para entregar esse software, para estar dando manutenção e gerando evolução na plataforma inteira, né? O que a gente trabalha é basicamente modelo ágil. Então, trabalha realmente em fluxos de 2 semanas de trabalho, onde o time acaba elencando o background tanto de funcionalidades que a gente tem para desenvolver junto com o PO e melhorias técnicas, e débitos técnicos ou melhorias técnicas que a gente tem que fazer. Ao final de 2 semanas, se entrega o que foi feito e se avalia o que não foi feito, ou o que não foi feito, ou o que pode ser melhor no próximo sprint. Com relação à gerência de portfólio, vamos falar assim, então, as grandes funcionalidades que o sistema tem que acontecer, as mesmas funcionalidades que o sistema deve ter,
Esse acontece no grande escopo entre os POs, não chega exatamente no time de desenvolvimento. O que acaba surgindo é, o PO fala, a gente está querendo essa funcionalidade daqui a alguns sprints, e daí um outro time já tem que começar a se organizar para entregar ela. Então, como tudo é muito dividido entre times e entre diferentes sistemas, acaba sendo tudo meio separado no gerenciamento disso tudo. Mas tudo corre para o objetivo comum. Então, a alta gerência acaba realmente coordenando tudo isso. A gerência de produtos acaba coordenando isso. Uhum. E qual é que é o ciclo aí de vocês para entregar isso aí? Como é que isso aí vai para a produção? Como é que essas melhorias que vocês fazem sobe isso para o cliente perceber que melhorou? É da maneira mais transparente possível e mais automatizada possível. Então, quando o desenvolvedor pega uma funcionalidade, faz roda ela ali, faz o pull request, depois do pull request, 2 pessoas precisam aprovar esse pull request, e daí realmente entra toda a mágica do nosso pipeline. Após a aprovação do pull request, entra num ciclo de aprovação no próprio Azure DevOps, onde testes de integração, smoke testes e teste end-to-end vão rodar entre outros sistemas também. Após isso, a aplicação vai direto para o ambiente de staging, onde o desenvolvedor é o responsável por validar se aquela feature ou aquele bug efetivamente está resolvido como um todo, entre toda a aplicação. E depois disso, ou a gente vai no Slack e clica em aprovar, ou entra no Azure e clica em aprovar, e isso vai automaticamente para o ambiente de produção. De produção? Uau! Ambiente de produção. A gente tem diversos níveis de ambiente de produção, isso vai automaticamente para o primeiro nível de produção, e após isso, uma vez por dia, ele vai escalando para outros clusters de produção. Mas o primeiro nível de produção vai no mesmo dia, com exceção de ser após as 3 horas da tarde. Então, tem uma regra que, para evitar de desenvolvedores, DevOps, QAs ficarem trabalhando além da jornada de trabalho, a gente tenta limitar as entregas diárias até as 3 horas da tarde. Mas, Calhau, obviamente que a gente consegue. A pergunta ali mas como é que vocês conseguem fazer tudo isso? O que garante para vocês que as entregas de um dev tá tudo certo? Qual o nível de segurança e de risco vocês aceitam tomar por uma melhoria que vai ser entregue? Não sei quanto tempo leva para fazer essa entrega, 1 dia, né? 2 dias? São ciclos muito rápidos, né? E sempre surgem as dúvidas de... A gente tem alguns indicadores internos que o objetivo é que cada desenvolvedor tente entregar um pull request por dia. Esse é um dos objetivos. Até que esse pull request seja aprovado, a gente trabalha fortemente com testes automatizados. Então, um pull request não consegue ser aprovado se a cobertura de testes naquele pull request for menor de 80%. Então, é uma regra que a gente que não tem como ser violada. É hard code, que essa a gente não consegue passar por ela. 80% de cobertura de código-fonte. Além disso, o pull request review, obviamente, que se trabalha bastante em qualidade, vendo se, mesmo a cobertura de testes, ela pode estar em um número alto, mas isso não significa qualidade na cobertura. Então, o review do pull request acaba sendo feito isso. E, bom, passou todas essas etapas, a gente tem testes de smoke test, que rodam com uma aplicação rodando com Cypress, que sobe realmente uma aplicação numa máquina virtual, roda alguns testes e garante que, ok, nada está quebrado, nada está queimando e pegando fogo aqui. E o que a gente está trabalhando agora, porque esses smoke tests rodam na aplicação só, naquele sistema contido. E agora a gente está trabalhando para, durante a integração, testar todos os testes e smoke tests em todos os sistemas. Sim, para garantir que não quebrou uma outra parte, né, do sistema. Uma outra parte. É tipo o teste de regressão, né? Que é o ideal, né?
Ah, sim. Que ele teria a entrega dele, vai ter os testes unitários. Talvez não necessariamente tenha testes do Cypress específico para aquilo ali, porque talvez pode ser que vai ir para um outro desenvolvedor fazer, um desenvolvedor de testes, enfim. Né? Então, para garantir, é melhor que rode sempre os testes de regressão no ambiente todo, né? Todos os serviços. Isso é importante E, bastante. e o que a gente está trabalhando agora, que vai surgir nos próximos meses, ainda é testes automatizados com scripts de automação, onde realmente a gente vai abrir a parte da aplicação local, a aplicação desktop, vai ser aberta, vai simular cliques em algumas partes da aplicação, que vão disparar um trigger para a aplicação web, que é local ali, que é um browser local dentro dessa aplicação desktop. A gente vai conseguir testar outras coisas aí. Então, realmente, nosso objetivo é que, durante o Authentic Staging, todos os testes que garantam que a aplicação continua funcionando vão ser passados. Obviamente que não é possível cobrir tudo. Realmente é impossível cobrir tudo. Mas o que acaba acontecendo é que sempre surge um bug. O nosso trabalho é realmente criar um novo teste para que esse bug não volte. E, assim, eu achei bacana esse modelo de colocar um pull request por dia do desenvolvedor. Acho que para chegar num nível assim tem que ter muita coisa por trás já funcionando, né? Isso é verdade. Ou pelo menos os ciclos de aprendizagem tem que estar funcionando, né? Digamos assim, vai que tem um dia que o Kaliel não conseguiu fazer um pull request num dia, talvez a causa raiz disso pode ter sido N coisas, né? Uma delas pode ser, talvez a história não era pequena o suficiente para caber num dia. Ou então talvez o Kaliel teve uma dependência de uma outra história que ele descobriu que não deu para sei o quê. E eu queria te fazer a pergunta assim, Kaliel, se vocês têm no modelo de trabalho esse fluxo assim de coletar essa informação e gerar alguma ação para que isso se resolva, sabe? Vocês têm esse momento? Tem a retrospectiva do Scrum acaba ajudando bastante nesse momento, quando a gente consegue parar e entender por que a gente ficou impedido. Ou foi por outro time, ou foi porque a infraestrutura não estava pronta. Então eu acho que um dos momentos que mais ocorre isso é durante a retrospectiva do Scrum. E o que acaba acontecendo muito é isso ser ad hoc. Alguém está impedido, entra no canal do Slack e chama o desenvolvedor de outro time e bota ele na call do Zoom e, cara, eu tô passando por isso, me ajuda a resolver. Tenta tirar aquele impedimento antes que isso se torne realmente perder um dia de trabalho por causa do impedimento. Claro. E as coisas acabam escalando muito rápido. Hoje mesmo aconteceu de eu estar fazendo um pair e tinha um problema e o colega falou, vamos botar o CTO na call. Porque o CTO, enfim, ele está desde o início da aplicação e ele conhece alguns detalhes que a gente não sabe. Vamos botar o CTO na call. Mas ele não pode agora, ele está em outra call. Mas, a gente poderia, se ele tivesse disponível, a gente teria botado o CTO para fazer o pair programming naquela pair session com a gente para resolver um impedimento. Que massa, legal. Boa. Time bem próximo, né? Todo mundo lá bem próximo, né? Isso é bom ter comunicação fácil com os C-levels. Então, Kaliel, eu queria te fazer uma outra pergunta sobre uma questão um pouquinho anterior que nós estávamos falando, sobre, você comentou que os times são distribuídos, que os times são separados, né? E eu queria entender de ti assim, se essa separação ela surgiu por causa da segregação do monolito, né? Onde talvez vocês utilizaram DDD para fazer essa segregação dos serviços e a partir daí segregaram os times também para ter essa mesma estrutura, ou é algo diferente assim? Eu não sei dizer exatamente como que isso começou. Então,
O que eu posso comentar, o que eu sei, é que quando eles começaram a dividir a aplicação, foi se pensado em módulos da aplicação. Cada módulo virou um sistema único e exclusivo, foi um sistema self-fundido, e foi dado um time para resolver esse problema. E ao longo do tempo, as coisas foram, obviamente, elas foram mudando, então ou os times foram crescendo, ou foram diminuindo, ou as responsabilidades daqueles módulos foram crescendo, e o módulo foi dividido em outras partes, ou o módulo foi diminuindo, ou novos módulos foram surgindo. Então, isso, eu estou nessa empresa desde agosto, então eu estudar cerca de 9 meses. As coisas mudaram, a dinâmica de interação entre times mudou algumas vezes. Não muitas, mas mudou para sempre tentando buscar adequar a nova situação, melhorar a dinâmica entre os times. Mas exatamente eu não sei como que isso foi lá no início, 1 ano, 2 anos atrás. Naquele momento, 2 anos atrás, se adotou o modelo do Spotify, em que se tem guilds, squads, para dividir o time. Então, cada squad foi responsável por um módulo. E ficou guildas horizontais para compartilhar conhecimento entre os squads. Certo. De uns tempos para cá, bem recentemente até, a gente mudou isso, um pouco essa abordagem. Deixou-se de ter squads e passou realmente a ter times, um pouquinho diferente do conceito, mas os times continuam trabalhando com os módulos e as guilds continuam sendo horizontais entre todo mundo. Beleza. Calhau, falando um pouco mais sobre aquilo que tu falou de ter um PR todo dia, e essa evolução da plataforma ser algo tão dinâmico, né? Às vezes, para essas situações, tu precisa ter algum tipo de controle para o que está entrando de versão nova, o que não está entrando de versão nova. Eu queria que tu me falasse um pouco mais do que vocês estão trabalhando aí, das práticas que vocês estão tendo aí de desenvolvimento para fazer esse tipo de controle. É um sistema de feature tag ou o que vocês estão trabalhando aí? Sim, a gente tem feature tag. Antes de falar sobre isso, eu vou falar um pouco do... uma das práticas que a gente tem é manter todos os pacotes atualizados o mais rápido possível. Então, tanto internamente quanto externamente. Então, sempre que um time libera uma nova... Cada time se comunica com outros times através de pacotes. Então, pode ser um pacote Nugget Package, um pacote de back-end, ou um pacote Node, um pacote NPM com as aplicações de front-end. E toda vez que o time cria um novo pacote, publica um novo pacote, uma atualização de versão nesse pacote, automaticamente bots criam um pull request para os outros times atualizar para essa nova versão do pacote. Olha que legal. Tu falou front-end, pacote do back-end com front-end, ou entendi errado? Ou é entre um back-end e outro back-end? Como é que é essa dependência? Não entendi muito bem. É por pacotes, como se fossem bibliotecas mesmo, ou um serviço consome outro serviço via uma API? Existem duas coisas, existem os dois modelos. Então, uma aplicação pode liberar um pacote .NET, um Nugget Package, com uma biblioteca para acessar uma API interna ou para fazer algum processamento local. Então, uma aplicação back-end, uma parte da aplicação .NET é distribuída através de pacotes nuggets, para outro sistema distribuído consumir esse pacote. Além de pacotes mais globais, como, por exemplo, tipos pré-definidos, conversões, aquele pacote de úteis, sempre citei. A pastinha úteis. Obviamente não é... É um útil disfarçado, mas basicamente é a mesma coisa. Um pacote de foundation, onde todos os sistemas distribuídos consomem o mesmo pacote. Isso é um repositório diferente no Git, e toda vez que alguém dá manutenção nesse pacote ou cria alguma nova função, uma nova classe nessa biblioteca, automaticamente os outros
sistemas distribuídos recebe um novo pull request com a migração desse pacote. A atualização da versão da lib, né? Da versão da lib. São as famosas libs compartilhadas, hein? Exato. E a gente tem por objetivo, ao final do dia ou início do próximo dia, acabar com todos esses pacotes, aprovar todos esses pacotes internos, pacotes de renovação de bibliotecas. E eles Cada time é responsável por isso. Esse bot aí com certeza facilita um pouco a vida, né? Nessa distribuição, digamos assim, até esse momento de notificação para receber a informação de que mudou, né? Porque fazer esse trabalho manual ia ser bem pode se perder as coisas, né? Pode ter erro manual das pessoas, enfim. E tem muitas atualizações dessas libs compartilhadas? Diariamente. Projetos compartilhados diariamente têm atualização. Já que, como objetivo, a gente tem como regra essa de ter um pull request por dia, por desenvolvedor. Obviamente que não é sempre que acontece, mas às vezes acaba acontecendo 2, 3, se eles são pequenos. Então toda hora tem uma atualização de um pacote. Então o sistema atualiza, cria uma nova versão no mesmo dia, no final daquele dia, o outro time já está recebendo esse novo pull request para atualizar. E acho que a grande vantagem disso é que a gente não deixa muitas versões acumuladas. Então nunca é da versão 10 para a versão 70. Ou de uma versão 2.5 para 3.7. Isso dificilmente acontece, ou acho que nunca aconteceu, desde que esse ciclo de trabalho está em vigor. Isso facilita muito se acontece algum problema, a gente consegue identificar o problema rapidamente. Que tipo de problemas vocês tiveram já com as libs compartilhadas? Ou algum método que foi removido, parou de funcionar tudo. Não, capaz, mas assim, a lib compartilhada é um trade-off, né? É uma conversa longa, assim, sobre o que colocar na lib compartilhada, o que não colocar, ou tu opta em o que tu vai duplicar de código para deixar o isolamento 100% do sistema distribuído, o que tu prefere não duplicar. Cara, é uma conversa bem longa, assim. Só usar, o Inácio não gosta, eu gosto. Eu prefiro prezar pelo isolamento, cara, com certeza. Eu voto nessa vertente aí. Que tem visões bem diferentes, né? O Inácio é mais back-end, né? Eu sou front-end, acho que tem até uma natureza já mais comum de usar a biblioteca compartilhada, até porque usa NPM a fuzel, assim, então... E o NPM também já é um outro problema, né? Aquelas dependências infinitas lá de NPM que se perde de vista. Aí tu vai ver o teu Node Modules lá, tem 1 GB na aplicação de 5K. Não há nada mais pesado no universo do que o Node Modules numa aplicação. Eu tenho um script lá no meu computador lá que eu tenho que executar de vez em quando, que ele vai buscando nos projetos antigos lá, Node Modules e apagando. Não mexeu faz tempo, apaga Node Modules. Olha, e dá uma aliviada no HD que, olha, coisa de louco. Acredito. Mas é uma conversa bem interessante, assim. Já passei por algumas experiências também. Já trabalhei em projeto distribuído com biblioteca compartilhada, mas era apenas uma biblioteca e ela tinha só uma questão de segurança e uns interceptors de observabilidade, assim, sabe? E era isso que tinha eram esse tipo de recurso, assim. A gente chegou numa discussão sobre ter esses, por exemplo, tu trafega, né, de um serviço para outro, uma API com um contrato, né? Então tu tem os dados ali, aquela estrutura de dados, né? Sei lá, um objeto do tipo pessoa e aí tu tem alguns atributos, né? E a gente optou em não compartilhar esse tipo de coisa e deixar esse código
o objeto pessoa num serviço e copiar esse código objeto pessoa no outro serviço se ele precisasse consumir, né? Tu diz a classe dele. A classe, a gente não compartilhou esse dado assim, por questões do isolamento e assim, uma outra questão é porque assim, se eu compartilhar esse dado nesse serviço, não necessariamente o outro serviço precisa ter o dado igual. Talvez o outro serviço precisa ter metade dos dados, ou um campo só, ou dois. Entende? Então a gente ia estar replicando coisas às vezes desnecessariamente. Sim. Não, nesse caso, você deixar model em cada serviço, uma model diferente, isso eu concordo contigo. Isso. Não, mas são aí que tá, daí tu vai ficar vendo. Esse que é as discussões, o que fica na lib, o que não fica na lib. Entendeu? Aí que começa todas essas. Eu sou mais fã também, como falou assim, de segurança, acho que é uma coisa importante, até porque segurança é uma coisa que a plataforma inteira conversa, né? Que é algo. Todo mundo tem que pensar igual. Todo mundo vai ter que ter, independente da linguagem, né? Tipo, se teu serviço... Se tu tem um serviço... Se tu tem um Frankenstein, né, na tua aplicação, um serviço é em Node, o outro é em Java, o outro é em .NET, né? Independente da tecnologia em si, tem coisas que ficam iguais, né? Então, tipo, cabeçalhos, enfim, aí camada de integração com a tua infraestrutura, né? Também é bem importante. É interessante fazer uma biblioteca para fazer esse tipo de interfaceamento, né? Exatamente. Isso aí. Mas não me respondeu ainda a pergunta que eu fiz anterior, que era sobre Feature Toggle. Eu quero saber isso. Eu tava com ela anotada pra gente voltar nesse tópico aqui também. Sim, a gente vem utilizando Feature Toggle nos últimos meses para fazer duas coisas. A primeira é testar. É realmente conseguir testar uma nova feature que a gente não sabe se é isso que o usuário quer, se é isso que o cliente quer. Então, fazer experimentos com a aplicação. Então, a gente vem desenvolvendo algumas features. Então, quando é uma feature grande que vai demorar vários sprints, ou realmente vai ter vários ciclos com o cliente para identificar se ele quer, a gente usa o Feature Toggle para isso. Então, se desenvolve a aplicação, escolhe quais são os clientes, quais são os tenants da aplicação que vão receber essa feature, e é transparente. Os outros nem sabem que isso existe. Então, a gente teve alguns rollouts de Feature Toggles que demoraram de um mês até uma semana. De uma semana até um mês. Então, muito rápido ou mais demorado para liberar essa feature. E o segundo uso que a gente tem para Feature Toggle é quando ela realmente é cross-system. Então, vários sistemas contidos têm que desenvolver pequenas partes da feature para que ela seja completa como um todo. Então, a gente cria a Feature Toggle e só libera depois que todos os sistemas desenvolveram as suas partes, que a gente conseguiu testar a integração entre todos eles está funcionando, e daí se tira a Feature Toggle também. Então, sim, a gente acaba utilizando Feature Toggle para melhor gerir a aplicação e não entregar coisas, ou entregar coisas que não estão realmente 100% prontas ou validadas para o cliente, nos dois casos. Interessante. E como é que vocês fazem o gerenciamento das flags ali, se ela funciona ou não por determinado consumidor, enfim, ambiente? Como é que vocês gerenciam isso? É no próprio código mesmo. Tanto a gente, no próprio código C#, tem uma enum lá no código C#, que a gente cria uma enum, e dentro do restante do código a gente injeta o gerenciador de features Toggle em um serviço, no controller, onde é necessário ter essa feature, faz a ingestão dele, faz a validação que precisa, basicamente é se a feature está disponível ou não. A gente consegue também utilizar essa mesma feature tag no front-end, então no front-end a gente também consegue controlar features. A gente está desenvolvendo uma aba visualmente inteira nova para o cliente, para os clientes atrás de uma feature flag. E daí depois, quando a aplicação sobe no cluster, é trafegado num dos pacotes compartilhados, é trafegado
identificado se, ok, para esse determinado tenant ele tem que ter tais features ativadas ou desativadas. Entendi. Legal. Isso que eu tava querendo saber, sobre o que define, né? Tu falou agora o tenant, né? Que acho que daí tem o tenant que vai dizer se aquela feature tá habilitada ou não. Exato. Tá. A gente libera por tenant. Tá, entendi. Mas aí tem uma matrizinha ali com um matchzinho do tipo que bate tenant por flag, né? Basicamente, quando na própria URL da aplicação, o tenant está na parte, pertence à URL da aplicação, e quando faz a requisição para o back-end, a gente identifica o tenant e carrega as features que ele tem. Show. Através do código. Muito bom. Não existe nenhum sistema mágico que funciona. Basicamente, é a identificação de URL e mapeamento com as features que tem disponíveis. Beleza. Me fala um pouco mais da empresa aí, como é que ela é. Ela é grande, ela é pequena, né? Ela é uma empresa, né, holandesa, né? E como é que ela funciona? Ela é bem engraçada, porque mesmo morando aqui na Holanda, essa empresa que eu trabalho é uma empresa dinamarquesa. Essa é uma empresa, então, da Dinamarca, dos países quase que vizinhos aqui da Holanda. E há 2 anos atrás, eles fizeram uma aquisição de uma empresa aqui na Holanda, que teoricamente era um concorrente deles, no mesmo nicho de mercado. Então eles fizeram uma fusão das duas empresas, e eles fizeram a aquisição de outra empresa na Alemanha. Então essa empresa acabou crescendo também por aquisições. E o que acabou acontecendo hoje ela tem um escritório de desenvolvimento em Copenhague, na Dinamarca, onde é a sede principal. Tem um escritório de desenvolvimento aqui na Holanda e mais um escritório de desenvolvimento em Berlim, que foi uma das empresas que foi adquirida lá também, foi fundida lá. Tem mais um escritório de desenvolvimento na Romênia e escritórios comerciais em Nova York, Londres, Sydney. Acho que é esses no momento. É uma empresa relativamente jovem, mas está crescendo rapidamente. A gente está com perto de 300 funcionários. Sendo desses 300 funcionários, na casa de 50 engenheiros de software. É pouco engenheiro, né? Pouco? É verdade. Pra fazer um PR por dia... fazer... 50 PR, se todos fizer um por dia, dá 50 PR por dia, cara. Pô. É isso aí, tem bastante coisa a fazer. Legal. E o time dos engenheiros é distribuído também, assim? Exato. Uma das práticas é que o time de cada sistema ele é distribuído. Então, o meu time é composto por 2 pessoas aqui na Holanda, 2 pessoas na Dinamarca e 2 pessoas em Berlim. 3. Então, mais uma pessoa agora. Então, esse é o time que eu trabalho. Mas todos os outros times são assim, eles acabam sendo gel distribuídos também. E a questão do fuso horário, assim, o pessoal do teu time tem fuso horário diferente? Não, para nós, a gente está no mesmo... Tá no mesmo? Essas 3 cidades estão no mesmo fuso horário. O que muda é a Romênia. A Romênia é 1 hora para frente da gente. Mas no meu time eu não tenho esse problema. Beleza. O que acontece? É bem engraçado isso, porque semanalmente a gente tem uma reunião da empresa inteira, e daí nessa reunião tem gente dos Estados Unidos e gente da Austrália na mesma reunião. Nossa, cara, então os é o horários pessoal dos Estados Unidos. do avesso, né, meu? Aí eu fico imaginando que o cara da Austrália deve estar acordando, devia estar dormindo assim antes de fazer a reunião, então aqui, né? Ele liga a webcam, tá de pijama lá. É o cara da Austrália indo dormir 1 hora, 2 da manhã, e o pessoal dos Estados Unidos 5, 6 da manhã na reunião. Nossa, cara, pra poder pegar todo mundo, meu Deus, velho. Eu não sei até quando que eles vão conseguir manter esse fuso horário. Daqui a pouco, se eles pegam alguém do Pacífico, tipo, coloca mais uma empresa no Pacífico, já não dá mais. Fica difícil. Mas imagina assim, cara, pô, se vocês têm um fuso horário tão grande, tem que ter cliente em várias partes do mundo, né? Eu imagino que às vezes tem que resolver problemas em vários fusos horários também, né? Já que
Tá ali porque os engenheiros estão tudo no mesmo fuso horário, né? Mas o problema está em fuso horários diferentes. Tá, e o commit, o pull request até as 3 da tarde daí? O teu pull request vai ser às 3 da tarde, o outro lá vai ser de manhã, não vai nem sentir efeito. Quando sentir efeito, aí vem a bronca, né? E se tiver uma dependência? É bug? Do mesmo jeito. Tá, mas me conta aí, tu já deve ter passado por uns bocados aí com essa questão de fuso horário. É engraçado tu falar isso, porque sim, já aconteceu algo nesse sentido. Um dos nossos da equipe de suporte abriu um chamado de um bug que estava acontecendo na aplicação e ele comentou lá, não, seria bom vocês resolverem isso até sexta-feira na hora do almoço. A gente começou a trabalhar isso na quinta-feira de manhã, pensando, não, tranquilo, pô, sexta-feira até na hora do almoço tá tranquilo. Tem 2 dias ainda pela frente. Tem 1 dia e meio para resolver esse problema, é um problema simples, de boas. A gente consegue atualizar hoje, faz atualização antes das 3 ou depois das 3, mas de noite roda tudo e faz o deploy em todos os ambientes e no ambiente de produção e vai dar certo para a hora do almoço. Lá pelas 3h30, 4 horas da tarde, a gente se deu conta, esse cliente é da Austrália. Esse usuário aqui é da Austrália. Se é meio-dia para ele, é daqui a pouco. Não ajustaram o GMT ali. É daqui a pouco. Não tem tanto tempo assim. Mas ainda bem que quando a gente se deu conta disso, a gente já tinha resolvido o problema. Só que daí, o que acabou acontecendo já é como era depois das 3 horas da tarde. Teoricamente, o ambiente fica bloqueado. A gente teve que chamar o time de DevOps para fazer o expedite dos deploys. Então, bota ele na call e, cara, é isso que está acontecendo. A gente já testou, tá tudo certo, mas a gente tem que fazer o deploy em 3 ambientes de produção em sequência para conseguir chegar na Austrália. Nossa. É coisa boa, né? Foi tranquilo. Foi questão de 1 hora a gente tinha feito tudo. Mas era do tipo, time zones diferentes podem causar esse tipo de problema. Tem que usar lá o GMT, né? Botar no horário, assim, esperamos o bug até tal dia, né? Bota o horário, o dia daí da GMT onde ele tá, né? João, de quem tá lendo o cartão do bug lá. O time zone que ele tá. É verdade. Esse negócio de sair do time zone de desenvolvimento de software é uma dor de cabeça. Isso aí é uma dor de cabeça desde que surgiu, né, cara? Meu Deus do céu. O front, quando tu manda a data, ele manda a data com o GMT da região que o navegador tá. Aí quando bate no servidor, o servidor salva no GMT que tá configurado no SO. No SO. Aí quando tu vai ler, aí é uma zoeira. Aí se tu vai trabalhar com a data, mas tu não usa a hora, ele vai fazer a conversão, aí tu vai botar a data no GMT. Aí fica o gap entre o GMT e a data do local onde o navegador tá. Então tu pode fazer uma query que não pega, sei lá, aqui no Brasil, por exemplo, não pega 4 horas que tem ali no de range de... que não fica na conversão. Cara, isso sempre foi dor de cabeça. Não é verdade. Lança um bug pra plataforma aqui. Na internet, só para tentar resolver problemas de time zone. É verdade. Tem um monte de coisa aí pra... Mas lança o bug lá pra quem desenvolveu a plataforma que gerencia os bugs aí. Que lança o bug aí. Você deve usar o que? Gira? No Azure, né? Tu usa. É Azure. A gente tudo no Azure DevOps, tudo é integrado. O trabalho em .NET acaba sendo muito mais fácil de tudo. É verdade. Então, todos os pipelines estão lá, tudo roda por lá. Eu tô usando essa ferramenta lá no trampo, é bem legal. Então, mas me conta, vamos, que a gente quer também conhecer um pouco mais de ti, falar da tua experiência aí na Holanda, que eu acho que com certeza vai ser deve ser uma experiência muito bacana, né? E conta aí como é que é morar na Holanda, né? Tem aquela figura do holandês com sapato de madeira ainda, né? O pessoal usa sapato de madeira ainda, não.
Eu já vi uma vez De uma onde é vez tu usando um tirou sapato isso de aí? madeira. Cara, muito tradicional na Holanda, cara. Sapato de madeira, não é? Eu já Não? vi. Eu realmente já vi. Ele não era turista, não era zoação, era realmente o cara estava usando um manto de madeira porque ele gosta, porque ele acha confortável, eu acho. Ah, Era um fazendeiro na sua fazenda caminhando com seu sapatinho de madeira no meio do barro. E daí realmente tu entende por que é aquilo, porque faz todo sentido. é isso aí, bem tradicional, né? Mas e a vida, Então, a vida do cotidiano aí, como é que é? Eu acho que a vida aqui na Holanda, acho que muito na Europa, ela acaba sendo muito, muito diferente da rotina de trabalho no Brasil. Eu acho que algumas coisas são basicamente, a gente não tem horário, ou a grande maioria das empresas, pelo menos de tecnologia, a gente não tem horário, é das 8 às 6 ou das 9 às 7. Não é um horário extremamente fixo, Uhum. então acaba sendo muito muito liberal. Tipo, tem gente que chega às 8, sai às 4, tem gente que chega às 9, sai às 5, ou 5 e meia. Então, o que se cobra bastante é estar disponível para a empresa na hora que precisa. Né? Então, se está contratado 8 horas por dia, trabalha as 8 horas por dia. Basicamente, é isso. Não importa que horas tu vai chegar ou que horas tu vai sair, trabalha as 8 horas por dia. Sim. É muito engraçado as primeiras vezes que quando eu comecei a morar aqui, a trabalhar, foi engraçado. Sexta-feira, 3 horas da tarde, o escritório normalmente é vazio. Principalmente no verão. Sexta-feira, 3 horas da tarde, não tem mais ninguém. Todo mundo já trabalhou o que tinha que trabalhar naquela semana. Fez as 40 horas daquela semana. Sim. E daí... Não, tu vê que eles prezam muito pela qualidade de vida, né, cara? Sustentabilidade no trabalho. Então, assim, já não, depois das 3, 4 horas, não aprova mais pull request. É isso. Entendeu? Se der problema, demais, se der top problema, esse pull request não vai ter ninguém lá pra resolver. E não vão ter que estar ligando pras pessoas fora do horário, né, pra trabalhar, fazer hora extra e tal. Então, tipo, cara, vou pra casa, vai estar todo mundo dormindo sossegado. Entendeu? Só vamos. Então, talvez se gerar um problema, vamos ver no dia seguinte, né? Mas é engraçado, assim, volta e meia, de manhã eu abro no Slack, e daí tem mensagem de alguém que por algum motivo tava trabalhando 8 horas da noite. Daí tu começa a conversar, não, é que eu tive que sair mais cedo, porque meu filho tinha aula de futebol, eu tinha que levar ele, daí eu estava um pouquinho atrasado, resolvi trabalhar um pouquinho mais. É uma coisa que acontece, mas não é aquela pressão, não sei se vocês conseguem entender aquela pressão de, não, esse horáriozinho, tu não pode chegar atrasado, não pode sair mais cedo. Não, 40 horas, trabalha, dá teu melhor nessas 40 horas e não tem que trabalhar além da conta ou não trabalha menos. Basicamente acontece isso. A gente tem reuniões, as nossas reuniões de sprint acontecem na sexta, normalmente termina às 4 horas, onde termina o sprint review. Sprint review e mais que as perspectivas terminam por volta das 4 horas da tarde, sexta-feira. É isso, tá. Quase todo mundo, depois disso, já vai embora. Já se despede e vai embora. Alguns outros ficam conversando, às vezes tem happy hour, mas acabou o trabalho pesado, vamos pensar assim. Mas não é para pensar que é relaxado, que não é puxado. Sim, é muito puxado. Claro. Se espera que nas horas de trabalho se trabalhe. Sim, ele é exigente, é puxado, tem objetivos, tem coisas para cumprir, indicadores, tem tudo. Só que é aquilo que eu tava falando, né? Tu criar dentro da empresa um ritmo sustentável de trabalho. Não adianta nós entregar software, nós temos que entregar. Quanto mais entregar, melhor, e gerar um monte de problema, onde tu vai ter que estar trabalhando dobrado no final de semana. Então, é meio que uma ilusão, assim, tu tacar software para produção de forma exagerada ou dentro de um período pequeno de tempo, entendeu? Porque é pura ilusão, que tu vai pagar o preço disso depois.
Entendeu? Ou se for por desmotivação das pessoas, ou se for pelo custo do retrabalho. Sim, Entende? né? Tu paga o preço. O velho entendeu? ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. É. Mas. E a perfeição é inimigo do bom. Então, assim, né? Tem que dar uma equilibradinha. E feito é melhor que perfeito. Esse E aí eu feito gosto é melhor desse. perfeito. Esse aí eu isso aí. gosto bastante. Esse aí também é bem bom. Momento sabedoria do Threadcast. Vamos lançar pensamentos. Frases, né, de impacto aí. Aham. Mas é bem isso, cara. Eu boto muita fé nesse modelo e isso é uma coisa que a gente busca. Inclusive aqui na Soul também, cara, trabalho extra assim é bem mais... obviamente, né, a gente não consegue evitar sempre, né? Mas extra é só em momentos mais específicos ou o bicho tá pegando em alguma coisa assim mais pontual, né? Mas geralmente ninguém faz hora extra. Teve um caso que eu nunca vou me esquecer. Numa outra empresa que eu estava trabalhando aqui, 4:30 da tarde, 5 horas, me ligam no Skype, um manager de outro time. A gente tá com um problema tal e tal e tal, pode nos ajudar? E daí eu posso ajudar, eu tô terminando o que eu tô fazendo aqui, dá 15 minutos e eu consigo te ajudar. Aí o cara falou, pois é, 15 minutos? Acho melhor não, então, porque eu tô saindo para buscar minha filha no colégio. Então a gente vê isso amanhã, não tem problema. Não ficou na pressão, sabe? Tipo, deixa minha filha, vou tentar outra coisa, vou me jogar nesse problema aqui pra resolver. Não, tá, não, tem problema, mas meu problema é melhor do que buscar minha filha na escola. Ou poderia até pela posição, mais né? saudável. Ou poderia até pela posição forçar mais ali pro lado do Calhau, né? Tipo, cara, então, mas deixa isso aí de lado, tenta me ajudar antes, alguma coisa nesse sentido poderia acontecer, né? E não aconteceu. É isso aí. É legal. Eles acabam tendo um balanço muito bom entre a vida profissional e pessoal, assim. Fazer hora extra, eu acho que eu não sei se existe. Não sei se existe o conceito, pelo menos nas empresas de TI, de TI aqui. Quando vê, não tem nem na legislação. A legislação aqui, a legislação de trabalho, ela é muito liberal. Existem pouquíssimas regras, possivelmente é o tamanho da jornada máxima que uma pessoa pode ter, a quantidade de salário mínimo e o resto é negociado no contrato. O contrato é entre o profissional e a empresa. Bacana, um dia nós vamos chegar lá. Torcemos por isso. É. Mas uma coisa, Calhau, como é que aí tu te vira aí? Tu consegue te virar só com inglês ou tu tem que falar um pouco de holandês também aí? Tu chegou a aprender a falar holandês também? Não. Não. Eu aposto que tu sabe pedir cerveja em holandês. Empirte. Quando tu vai de bike lá pra Bélgica, tu pede cerveja lá também, né? Empirte, porque o norte da Bélgica também fala holandês. Olha aí, que maravilha, já facilita. Então o que acontece? É bem engraçado isso também, porque a Holanda é um país muito pequeno. A população é de 17 milhões de pessoas. É um país pequeno, é o tamanho do Rio Grande do Sul. Ele sempre dependeu muito dos outros países. Ele sempre foi um país comerciante, cercado por outros países maiores. França, Alemanha, Reino Unido. Então, eu acho que desde muito cedo na história, eles começaram a aprender línguas. Inglês não é uma língua oficial no país, mas todo mundo aprende. As crianças aprendem desde pequeno. Faculdade, tem muito da faculdade, da graduação superior é em inglês. Eles consomem muita cultura em língua inglesa. Então, inglês todo mundo fala. Chega na padaria para pedir pão, a pessoa fala inglês. Não precisa nem se esforçar. Se der para falar uma palavra em holandês que já não está certa, ela já sai largando o inglês em cima de ti e vai. Funciona. Então, realmente é um dos... Eu me sinto mal por não falar holandês,
mas eu não me sinto tão mal porque eu não preciso. Não sei se vocês conseguem entender esse Sim. ponto. Assim, pô, eu moro aqui há 3 anos e não falo, mas eu não falo porque, além de eu achar muito difícil, eu não preciso disso no meu dia a dia. Então, Ninguém te mesmo olha quando eu mal trabalhava... encarado se tu não falar em holandês com as pessoas. Oi? Pode repetir? Ninguém te fala nem te olha com uma cara de mal-humorado porque não tá perguntando uma informação em holandês, tá falando inglês direto. Obviamente que eu tento ser educado e perguntando se a pessoa não se incomoda de falar em inglês comigo. Pergunto em inglês se ela não se incomoda em falar em inglês comigo. Uhum. Muitas vezes a pessoa diz, não, eu não me incomodo, ou eu não me incomodo, mas eu não sei falar bem. E ela fala muito bem. Mas não, eles não olham atravessado ou de mau humor falando com um estrangeiro em inglês. Principalmente aqui nessa região de Eindhoven, que é uma região tecnológica muito forte, ou na região de Amsterdã, que é, além de ser tecnológica, também é uma região turística, Den Haag, que é a capital política da Holanda. Então, cidades muito grandes, Rotterdam, também não se compara. Então, cidades muito grandes, todo mundo vai falar inglês, ou a grande maioria das pessoas vai falar inglês. Talvez cidades pequenas, vilas menores, onde a população é mais local, sem tanta uma população talvez mais idosa, vamos pensar assim, mais velha, ali vai ser mais difícil, obviamente. Mas morando em grandes centros, você vira tranquilo. detalhe importante, eu não tenho filho. Então, as pessoas que têm filhos, casais que eu conheço de brasileiros que moram aqui com filhos, eles acabam tendo que se adaptar à língua holandesa muito mais rápido. Meu filho está aprendendo holandês no colégio. Sim. Ele vai ter que ajudar o filho com a lição de casa que é em holandês. É inevitável daí. Daí tu acaba Acaba sendo inevitável. Mas para mim, que não tenho filhos e não tenho esse problema, acaba sendo realmente eu deveria falar, mas eu tô bem não falando. Depois, quando tiver um filho, daí vai pra escola com o filho. Daí... Vamos sentar nessa cadeira aqui do lado aqui, filho. Senta lá. Filhinho, senta aqui e ensina o pai. É isso aí. E, hein, Calhau, uma pergunta assim, com relação aos impostos ou legislação, tem alguma diferenciação para quem é imigrante e para quem mora aí? Ou é todo mundo igual, parelho? Tem. A Holanda tem uma lei de incentivo ao imigrante altamente qualificado. Ela dá isenção de 30% do imposto de renda por 5 anos. Olha aí. 30%? 30%. E qual que é o valor, o normal de imposto? É quanto? 40, 50? O imposto de renda na fonte funciona basicamente igual ao Brasil. Quanto mais alta a renda, mais percentual é removido. Separado por ranges, assim. Isso. Tá. Varia de 0% para quem ganha salário mínimo e pode chegar até 50%, na casa de 50%, para quem ganha um salário mais elevado. Então, o que acontece? Para imigrantes altamente qualificados, 30% do imposto que seria pago não é pago. Então, acaba sendo uma redução na renda. Basicamente retira 30% do que está ganhando, do restante paga o imposto e os 30% é isento, basicamente. Entendi. Baita incentivo. Por até 5 anos. Atualmente é 5 anos, já foram 8 no passado, já foram 10 antes disso, mas atualmente é 5 anos. Que bacana, né? Então seria mais ou menos um incentivo para as pessoas quando estão se mudando para aí, começar uma vida nova, começar a se estabelecer, é isso? Mas basicamente é isso. E é engraçado porque o holandês natural daqui, alguns não sabem que existe isso, obviamente, mas os que sabem, alguns não gostam. Sim. Vários acham
acham ruim o imigrante chegar aqui e ter essa isenção de imposto, sendo que eles pagam o imposto cheio. E quando se começa a conversar com eles, explicar os motivos, eles acabam realmente, talvez não aceitando, mas entendendo o por trás. Então, o por trás basicamente é o seguinte, amigo. Eu morava no meu país, eu pagava meus impostos lá, paguei minha graduação lá. No dia seguinte, eu pego a minha economia, que eu juntei lá em anos de trabalho, divido por 5. Todo o meu dinheiro que eu tinha no Brasil, eu dividi por 5 para trazer para cá, porque era a cotação do euro na época. Hoje em dia já é 7. Mas. Vai lá trocar um pacão de dinheiro assim, quando vai sair do câmbio, sai assim, ó. É um farelinho. Sai só com uma notinha de 500 euros. Então, eu pego todo esse dinheiro e divido por 5. Então, cheguei aqui com 1/5 do dinheiro que eu tinha. Tá, mas eu não tenho família aqui, eu não tenho que pagar aluguel, eu tenho que começar a mobiliar uma casa, não tenho nada dentro da casa. Então, realmente, não tem nada. Isso ajuda a começar a juntar patrimônio. Então, esses 5 anos ajudam muito a construir patrimônio. Pegar casa, comprar carro, se for necessário, estudar a língua, se for necessário, ou inglês ou holandês. Então, realmente ajuda muito. E o outro ponto é que eu cheguei aqui com 33 anos de idade. Eu não vou ter aposentado, mesmo se eu me aposentar aqui, eu não tenho aposentadoria completa, porque eu não contribuí por 15 anos. Dos meus 20 aos 18, 20 anos até os 30, eu não contribuí para a aposentadoria local. Então, se eu me aposentar aqui, eu não tenho valor integral. Então, é outra coisa que eu também tenho que fazer no meu próprio pé de meia privado, para que, se eu me aposentar aqui, eu consigo viver uma vida dignamente como eu vivo. E para te ter o valor integral, tu precisa contribuir por quanto tempo? A aposentadoria, ele se aposenta com 75, eu acho. Então, é dos 20 aos 75 tem que ter contribuições. É bastante tempo. Falando mal do Brasil. Eu acho que 75. Agora, eu não vou falar com certeza. Mas é uma idade realmente elevada. Mas é pra te ter o integral, né? Se tu quiser, de repente, parar antes, daí tu para antes e não precisa ter o integral, né? O que acontece, cada ano trabalhado aqui, contribui um percentual para aposentadoria completa. Legal. Então, até o mesmo holandês, ele nasceu, trabalhou dos 20 aos 30 e resolveu tirar 5 anos sabáticos. Ou resolveu morar fora da Holanda por 5 anos. Esses 5 anos não vão contar para a aposentadoria dele, ele não vai ter aposentadoria integral também. Então, é válido para todo mundo. Mas eu cheguei aqui com 35 anos de idade. Se soubesse disso, talvez tinha ido antes. Talvez pudesse acontecer. É isso aí. Que legal, cara, que massa. Importante entender isso, né, dos outros países, quando for fazer outra essas coisa, mudanças, né? É bem diferente, né? A vida e a burocracia é diferente, né? Mas a gente tava falando ali antes, quando eu te apresentei, a gente falou sobre as tuas aventuras, né? Aí andando muito de bicicleta, tu falou, né, a respeito de... Na verdade, já até meio que já entregou o ouro do negócio de atravessar as fronteiras aí. Mas tu tem tuas atividades aí, o quê? Andar de bicicleta, né? Eu vejo, acompanho tuas aventuras aí no Instagram. O pessoal depois vai te seguir no Instagram, o pessoal que ouve o Tradecast, que é bem legal, ele vai mostrando umas coisas de Holanda, e ele sempre do pedal. Como é que tá essas aventuras aí? Eu fazia pedal no Brasil, mas eu fazia mais mountain bike. Mas o problema da Holanda é que não existe montanhas, então a gente não consegue fazer um mountain bike aqui. Realmente é um país muito, muito plano. Então, uma das opções foi realmente continuar na bicicleta, mas daí fazer bicicleta de
de Speed. road bike. Uhum. Speed, a boa e velha Speed. E é um país perfeito para isso. Ele realmente é plano, é totalmente plano. A gente vai encontrar algumas montanhas na fronteira entre a Bélgica, a Holanda e a Alemanha. É aquela região só que existem montanhas, o resto é extremamente plano. E existe ciclovia, ciclofaixa em todo o lugar. Em todo lugar. Na beira de autoestrada tem uma. Na rua de bairro tem uma. Isso favorece bastante. Então, fazer uma pedalada na última sexta-feira, quinta-feira antes do feriado ali, aqui sexta-feira é feriado de Páscoa. Não é feriado de Páscoa, mas eu tirei minhas férias. 24 de setembro. Na última semana, 5 horas da tarde, eu acabei minha jornada de trabalho. Ok, peguei minha bicicleta, fui ali pedalar 40 quilômetros, 30 e poucos quilômetros. Ciclovia, o dia estava bonito, aproveitei. Dessa vez eu fui para o norte, mas se eu pegar mais a metade sul da minha casa, metade sul da região onde eu moro, em 35 quilômetros eu chego na Bélgica, na fronteira, nas primeiras vilazinhas ali da fronteira com a Bélgica. Tirando uma época não de corona, eu poderia chegar e parar num barzinho, beber uma cerveja belga antes de voltar. Mas agora, na época de corona, tá tudo fechado, então não é possível. Isso aí o cara pega Mas a bicicleta e toma uma cerveja no outro lado. pedalar, No outro país. No outro país. Pedalar é uma atividade bem comum. Uhum. É realmente uma atividade bem comum para todas as pessoas, homens e mulheres, adultos. E pedalar esportivamente. Porque o pedalar para ir no mercado e trabalhar, isso é todo mundo. As crianças vão de bicicleta para a escola, desde pequenininhas. Ou na bicicleta com o pai, ou na bicicleta do lado, ou aos 5 anos, 6 anos, elas já vão sozinhas para o colégio. Que legal. Que massa, que legal. Tem uma região plana, favorece muito, né? Com certeza. Mas o pedalar hoje virou meu esporte. Assim. É a minha atividade física, ainda mais agora que está chegando o verão, está na primavera. Então agora começa a fazer tempo bom, tirando hoje. Semana passada estava 25 graus, hoje está 0. Então. Eita, parece Você que falou no que Rio tava Grande do Sul. nevando aí? Tá nevando, é isso? Passou hoje o dia inteiro nevando. E a previsão é nevar amanhã também. Eita. Não está acumulando. Então a neve cai os floquinhos, cai no chão e daqui a pouco já derrete. Mas tá bonito igual, assim. Tá legal passear igual. Mas daí não dá pra andar de bicicleta na rua, né? Quando é pra não resbalar. Na rua. E mesmo porque eu passei todo dezembro, janeiro e fevereiro sem pedalar. Eu achei que tava, é muito frio. Menos de 5 graus eu botei uma regra que eu disse, eu não pedalo com menos de 5. Mas tem o pessoal que pedala aí com menos 5 graus? Tem. Com certeza. Deve congelar os olhos. Mas Deus, uma roupa térmica, até o olho aqui, bota um óculos e tudo mais. Nossa. Eu fiz essa aventura. Minhas mãos e pés estavam congelados. Eu disse, eu não preciso. Eu não sou atleta. Por que eu tô fazendo isso, né, cara? Eu posso ficar em casa, quentinho. Claro, no inverno bota uma bicicleta ergométrica aí atrás e ó. Né, bota aí no. Que usa esses aquelas esteiras, duas polias para pedalar de bicicleta indoor. Usa a própria bicicleta nas polias, esses três. É mais fácil, tem aquecimento aí. É isso aí. Eu não preciso. Muito bem. É isso aí. Calhão, chegamos ao fim de mais um programa, tá? E a gente quer agradecer você pela participação. Também agradecer a todo mundo que assistiu esse programa, tá? Não esquece de seguir o canal, liga o sininho ali para ajudar a gente, também para você acompanhar todas as novidades que estão saindo aí do Threadcast. Só avisando, a gente vai ter uma reduçãozinha um pouco da frequência que a gente tem de episódios, né? Então a gente vai ter um episódio que vai ser quinzenal agora, mas vão ser sempre entrevistas super divertidas e interessantes, cheio de conteúdo bacana, assim como o Calhau trouxe pra gente um monte de informação legal sobre .NET, sobre a tecnologia que eles estão trabalhando lá na Holanda, e aquela coisa que a gente sempre fala, né?
pra gente tirar essa mística, né, de que achar que só porque é outro país tá trabalhando com tecnologia completamente diferente, né, é meio alienígena, não, é a mesma coisa que a gente trabalha aqui, a gente no Brasil também tem excelentes níveis de desenvolvimento de software e tudo mais, né. Então, galera, quer deixar um recado aí pra todo mundo, pro pessoal aí? Primeiramente, quero agradecer, muito obrigado pelo convite. E o que eu quero dizer para a galera é concordar com o que você falou, Ariel. Trabalhar fora do Brasil é exatamente igual a trabalhar no Brasil em setor de tecnologia. Então, o que acaba pegando para muita gente realmente é o idioma. E então, dedica, querem sair do Brasil, dedica, estuda inglês e o resto é fácil. O resto realmente é fácil. Profissional bom no Brasil é um profissional bom aqui. Não vai ser nada diferente. Com certeza. O mais difícil é andar de bike com menos de 0 grau na rua, né? Ah, isso é. O pessoal daqui não tá acostumado com isso. Não, eu diria que a parte mais difícil é voltar de bike bêbado pra casa. Bom, já que tu deu a dica, o pessoal já pode ir treinando aqui antes de ir, né? Com um tempo mais quente. Isso, um tempo mais quente aqui, daí já dá uma treinada. Pode seguir, desculpa te interromper também. Aí, Calhel. Não, eu acho que o melhor é poder voltar bêbado 3 horas da manhã pra casa, pedalando na rua, sabendo que nada vai acontecer. E, tipo, tem chance de ser assaltado? Mínimas, mas tem. Mas não vai acontecer. É muito mais provável não acontecer do que acontecer. Então, nas épocas que os bares realmente estavam abertos, era normal voltar para casa 2 horas da manhã, pedalando, homem, mulher solteira, mulher sozinha, voltando, mulher com amigas, homem sozinho, voltando. E eu acho que é isso que me trouxe morar fora do Brasil. Isso é legal. Isso é bacana mesmo, né? Isso aí todo mundo concorda. Nossos recadinhos finais? Eu queria agradecer o Calhel, né, pela presença. Tua história é bem bacana, bem legal. Gostei bastante. Te desejo muito sucesso aí na sua carreira. E que logo passe essa pandemia aí pra nós te fazer uma visita. Eu já fiz. Antes da pandemia. Antes da pandemia, isso aí. Maravilha. Sucesso, Calhel. Obrigado. É isso aí, tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Falou, pessoal. Isso aí. Tchau, tchau. Nossa, esse fio ficou meio assim, ficou meio estranho. A Flávia não tem aqui a claquete. Isso aí.